Alguém quer falar? Ah, vai gravar. Bem, boa tarde a todos e a todas. Mais um webinar aqui do Galc. Hoje nós temos um dia, uma tarde bastante interessante. Nós vamos falar de uma das curvas, talvez seja a curva mais bela, a curva que fascina todos os matemáticos e todas as pessoas têm um entendimento com a natureza, uma compreensão com a natureza. Essa tal curva gaussiana, essa tal curva normal, é uma curva que vai nos dar uma possibilidade de conexão com a natureza. Quando a gente afirma que a matemática ela está na própria natureza, ela explica as coisas, é porque ela realmente tem essa finalidade. E essa curva gaussiana, que vocês vão ver hoje, que vocês vão apreciar, vocês vão perceber o quanto de aplicações, o quanto de relações desta curva com os fenômenos físicos, biológicos, de todas as espécies. Vocês vão perceber que é uma curva extremamente fascinante. Uma curva que nos dá a possibilidade de correlacionar com as coisas. Tá certo? Então, eu acho que hoje é um dia para que a gente possa nos dar uma oportunidade de entender um pouco. Veja bem, o nosso objetivo aqui é motivar. O nosso objetivo é motivar. O nosso objetivo aqui é criar um mecanismo, criar estratégias para que a gente possa mostrar o quanto é belo a matemática. Mostrar o quanto as relações matemáticas estão presentes no nosso dia a dia, presentes no nosso cotidiano. Este talvez seja ou é a nossa grande finalidade. Então para a gente começar, eu vou citar, certo, um pensamento de um físico, um grande físico brasileiro chamado Marcelo Gleisi, que ele diz o seguinte: do mesmo modo que você vai ao teatro assistir a uma ópera sem saber ler uma partitura ou tocar um instrumento, não precisa saber matemática para apreciar a beleza das ideias científicas. Certo? Então, esse nosso bate-papo, que acontece todas as semanas, é para buscar maneiras de apresentar a beleza da matemática, as ideias científicas que explicam os fenômenos, que explicam as coisas. Então, essa é a grande, né, é a grande percepção do processo, não é? É a gente dar uma oportunidade para essa que talvez seja a mais bela de todas as ciências, a matemática, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou apresentar para vocês a curva gaussiana de tal maneira que qualquer pessoa, por mais que não goste de matemática, vai ter a possibilidade de entender, compreender esse processo, tá certo? Então, vai ser numa linguagem simples, numa linguagem compreensível, tá certo? Logicamente, não vou perder, a gente não pode perder o respeito pelo modelo, pelos conceitos, pelas relações, mas eu vou tentar passar para vocês de maneira compreensível, principalmente, tá certo? Então,
quantas e quantas vezes, né, acontece de ir ao teatro e a gente, sem entender direito, por exemplo, a função de um instrumento. Então, a gente observa tantas coisas belas na natureza, né? E as relações que essas coisas têm com a matemática, tá certo? Então, eu sempre digo, vou sempre repetir em os meus bate-papos, é preciso identificar o problema, a causa e o paradigma. Né? O problema, onde queremos chegar, o nosso problema. O problema hoje é a falta de motivação e interesse dos alunos pela matemática. Né? Isso olha, é no mundo inteiro. Né? É preciso criar situações que possam motivar o aluno a estudar matemática. Este é o grande ponto. Quais são as causas? Muitas delas nas suas aulas chatas, sem correlações, né? Sem nenhuma interdisciplinaridade, sem contextualizar. Então, você tem aí uma série de fatores que geram um problema. E qual é o nosso paradigma? Onde queremos chegar? Queremos gerar situações de tal forma que o aluno, que o aprendiz, que o educando, que o estudante possa se interessar pelas aulas de matemática. Tá certo? Então, vamos lá. Eu quero começar a iniciar falando da curva gaussiana. Essa tal curva gaussiana, eu quero falar para vocês através de uma pequena motivação. E eu vou fazer uma pergunta a vocês. Eu queria que vocês me respondessem. Se alguém quiser colocar no chat, eu queria saber de vocês por que você ainda não ficou rico. Se alguém quiser colocar, abrir o microfone ou falar no chat, por que você ainda não ficou rico? Se você já ficou rico, você fica calado. Mas se você não ficou rico, eu queria saber o porquê. Alguém poderia me dar esta resposta? Ou vocês não... Ih, tá um silêncio. Ou seja, me parece que... Agora, Jean disse que ainda não ganhei na Mega Sena. Muito bem. Jean... Eu ia falar isso também. Denise também ia falar que não ganhou ainda na Mega Sena, tá certo? Os outros, me parece que todos eles... Muito bem. Então, nós vamos... Veja, vamos observar a figura que está aí. Uma curva, né, em vermelho. Olha aqui. A sua fronteira está em vermelho. É isso. Essa curva está aqui, eu vou mostrar. Vocês estão observando a setinha? Dá para ver a setinha? Não, né? Dá não. Então, é uma curva na forma... Certo? É uma curva na forma de um sino, certo? Na forma de um sino, ó. Olha lá, ela vem, ó, ela vem aqui, ó. Tá aqui o eixo, ó, esse eixo X aqui. Ela vem aqui de baixo, ó. Ela vem crescendo, chega no ponto aqui máximo e depois ela tem um decaimento aqui, ó. Decresce, vai decrescendo, certo? Nesta relação, observe que nesse ponto aqui, ó, simétrico aqui, nós estamos relacionando a média. Então, é como a média estivesse aqui, neste ponto. E o que é que nós estamos observando? Uma relação bem interessante. Por que eu ainda não fiquei rico? Porque a maioria das pessoas estão dentro desse espaço aqui, ó, desse ponto aqui, ó, até este ponto aqui. Praticamente 99,7% das pessoas estão dentro dessa faixa aqui, ó.
essa faixa aqui. E o resto, 0,3%, se encontra nas caudas. Nas caudas. Então, possivelmente, pessoal, essa relação de ser rico ou não, ela está diretamente associada à curva normal. Ou seja, nem todo mundo pode ser rico, nem todo mundo pode ser miserável. Existe aqui uma classe que associa todas as pessoas. Isso aqui foi somente um exemplo para motivar vocês a entender a beleza desta curva. Nós estamos agora com uma pandemia que assola o mundo inteiro. E eu acho que vocês já ouviram no canal de TV, ou na rádio, ou até um médico, ou uma pessoa ligada à pandemia, afirmando de uma tal curva. Né? Olha, essa curva, essa curva tem que chegar no seu pico, para depois cair. Essa curva, quando é que ela vai começar a decrescer? Então, nós estamos ouvindo todos os dias que o contágio do Covid, do coronavírus, está associado a uma curva. Meus amigos, minhas amigas, é esta curva gaussiana que a gente tanto ouve todos os dias. Tá certo? A tal da curva gaussiana. Ela tem aqui, ó, um crescimento e depois um decaimento simétrico. Bem, não vou entrar em detalhes agora, mas isso é para motivar vocês. Observem que nós podemos criar novas possibilidades. Por exemplo, eu vou dar um exemplo agora para vocês, para a gente começar a entender essa ideia. Vocês sabiam que a duração da gravidez humana, desde a sua concepção até o parto, é uma estrutura gaussiana. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam que uma mulher, da sua concepção ao parto, tem uma gravidez em torno de 276 dias. É a média duração de uma gravidez. E a variabilidade de 16 dias para cima e para baixo. Então, se você é uma mulher grávida, e se você tiver um pouco de conhecimento da curva gaussiana, que nós vamos entender hoje, você pode chegar para ela e falar assim, olha, a tua gravidez vai durar em torno de 276. Pessoal, é 266, né? A média é entre 266 e 276. Eu vou usar 266, com variabilidade de 16 dias para cima e 16 dias para baixo. E alguém pode dizer, mas como? Eu queria que você me explicasse, eu queria que você me desse uma explicação mais convincente. Eu queria que você me mostrasse matematicamente por que essa tal dessa curva gaussiana ela está presente na natureza de forma tão forte. Muito bem. Então, essa foi a motivação. Tá certo? Vamos lá. Falar na curva gaussiana, eu não poderia deixar de comentar sobre duas das figuras mais notáveis. Talvez o segundo aí, o Gauss, tenha sido o maior de todos os matemáticos, o maior de todos. A gente fala que antes de Cristo, a maior referência na matemática foi Arquimedes. Depois de Cristo, aí se fala em Isaac Newton, né, fala de Leonardo Euler e fala de Gauss. Gauss realmente nos deixou
uma contribuição assim estupenda da matemática. Não só em relação a essa belíssima curva, mas também em relação a outros modelos matemáticos. Sabe, um dia a gente poderia aqui bater um papo sobre a vida de Gauss, que é belíssima, tá certo? Então, essa curva gaussiana, chamada curva normal, também é chamada curva de Gauss, e também é chamada curva de Laplace-Gauss. Não poderia deixar também de citar um dos grandes matemáticos de todos os tempos, Laplace. Então, Laplace e Gauss, essa dobradinha, foram os criadores dessa curva, e nos dá a satisfação de aproximar cada vez mais a matemática do fenômeno das coisas. Então, uma homenagem mais do que justa a esses dois belíssimos matemáticos, físicos, astrônomos, um francês e um alemão, que tiveram, né, a vida, né, levada a identificar e promover ciência de alto nível. Então, isso me deixa muito alegre. Então, às vezes, quando leio algo sobre as contribuições de Gauss, sobre as contribuições de Laplace, eu continuo acreditando que a matemática, ela é uma ciência que nos dá a chance de evoluir. Essa chance dessa evolução, precisamos evoluir. Estamos em evolução, mas precisamos desse instrumento. Eu sempre digo às pessoas, se você não ama a matemática, se você não gosta da matemática, tente aceitá-la como uma verdade. Tente aceitá-la como uma ferramenta para fazer você entender e compreender os fenômenos das coisas. Tá certo? Eu sempre digo que Deus, não tenham dúvidas que Deus joga dados. Não tenha dúvida que a verdade absoluta, ela está intrinsecamente fortalecida nas relações divinas com a matemática, porque se encaixam perfeitamente, estão conectadas fortemente. Então, não tenho dúvida disso, que a matemática é uma ciência divina, porque ela está na natureza, presente na natureza. Semana passada nós tivemos, o Robespierre está aí, meu querido amigo professor Robespierre Koch, nos deu uma... Boa tarde, bem, professor. Como é que vai? Para Pierre, Robespierre, a possibilidade da matemática, toda a sua descoberta, não é? A matemática criou a matemática, o homem descobriu a matemática ou ela já tinha sido criada antes do homem? É exatamente isso. Quando a gente se envolve com a matemática, a gente começa a perceber que há muitas relações da natureza com a matemática. E a gente não pode deixar de acreditar nessas possibilidades. Certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, em homenagem ao Laplace, né, o que sabemos não é muito. O que não sabemos é imenso. Então, isso é uma lição para todos nós. Aqui ninguém é dono da verdade. Aqui não existe o cara que sabe tudo, nem aquele que não sabe nada. Cada um de nós, sem exceção, estamos dando uma contribuição para o mundo. Estamos dando uma contribuição para a nossa evolução. Então, se cada um puder deixar uma parcela da humanidade, seremos, com certeza, pessoas melhores lá na frente. Então, eu acho que essa frase de Laplace diz tudo aquilo que o homem precisa saber. O homem, do ponto de vista Homo sapiens.
certo? O que sabemos não é muito, meus queridos, mas o que temos para descobrir está numa imensidão incalculável, incomensurável. Então é necessário que a gente tenha percepção sobre a nossa função aqui na Terra. Nós viemos para quê? Nós viemos, meus amigos, minhas amigas, a gente dá uma contribuição, uma pequena parcela. Tem gente que vai dar uma parcela maior. Gauss, meu amigo Gauss, nos deu uma honrosa contribuição. Laplace, cada um de nós aqui vamos deixar a nossa semente. Então, essa mensagem eu quero que fique muito clara para vocês, porque faz parte da relação matemática com a natureza, faz parte da relação matemática com as coisas. Eu não posso sair deste mundo sem plantar uma semente que possa fortalecer o indivíduo plenamente. Menos inveja, né? menos violência e mais amor. Mas para isso é necessário que a gente entenda a nossa evolução e compreenda as relações, os fenômenos. Por que o bater da asa de uma borboleta? Né? Por que as conexões das galáxias desse universo tão vasto? Então é necessário que a gente comece a fazer reflexões de tudo aquilo que importa para a nossa construção. Então é isso que eu quero deixar para vocês, essa mensagem, para que a gente possa entender o sentido de nossas vidas, certo? Então, homenagem mais justa a esse grande matemático que tem, se vocês, tem muita gente aqui da área da matemática, alunos que estão começando matemática, podem estudar o teorema de Laplace, que é ligado à curva normal. O Laplace, por exemplo, na teoria das probabilidades, é um cara que deu uma contribuição genial, fantástica para a humanidade. Muito bem. Continuando. Meus queridos, nós estamos falando da tal curva gaussiana. A curva gaussiana que pode ser chamada curva normal. A curva normal que pode ser chamada curva de Laplace-Gauss, o Gauss-Laplace. Que curva é esta? Quais são suas características? Quais são suas relações? Por que nós estamos agora passando essa tarde falando dessa curva? Quais são suas aplicações? Onde posso aplicar? Será que realmente funciona? Então é necessário que a gente possa, de forma muito tranquila, tentar apresentar para vocês algumas características, certo? Então vejam bem, vamos lá. Eu agora vejam esta figura. Vocês estão observando essa figura. Aqui nós temos a curva. Essa curva é na forma de um sino, tá certo? Vocês estão ouvindo aí direitinho? Tá tudo tranquilo, né? E esta curva, ela tem características importantíssimas. Importantíssimas. Primeiro, é uma curva, pessoal, que tem uma certa simetria. Tem uma certa simetria. Deixa eu só, pessoal, só um minuto, que agora eu perdi aqui peraí, agora. Tem uma certa simetria, tá certo? Ou seja, ela tem, olha aqui, ó, tá aqui o eixo, vamos chamar isso aqui o eixo X, não é? Essa curva vem lá do infinito, ó, do menos infinito, aí ela vem, ela sobe, chega nesse ponto aqui, neste ponto aqui, ó, que é um ponto, é o eixo simétrico, ó, o eixo de simetria tá aqui, esse ponto aqui representa a média. A média. Por exemplo, no início eu falei para vocês que a duração da gravidez humana dura em torno de 266 dias. Então significa dizer que a maioria das mulheres
Porque a curva gaussiana tem uma relação entre a média, a moda, que é o elemento de maior frequência, e a mediana, que é aquele elemento que está no centro. Então, quando eu afirmo que a gravidez humana ela é gaussiana, eu estou afirmando que existe uma média da duração da gravidez humana. Por exemplo, em dias. Então, em dias, uma mulher, em média, passa 266 dias entre a concepção e a gestação. Desculpe, entre a concepção e o parto. Ou seja, 266 dias. Significa dizer que a maioria... Olha aquela primeira coisa que eu vou dar como motivação. Por que eu ainda não fiquei rico? Porque a maioria das pessoas estão aqui, ó. Só que, à medida que você se afasta, para cima ou para baixo da média, existe uma variabilidade, pessoal. Essas coisas vão diminuindo simetricamente, como as ondas do mar, meus amigos. Veja que coisa, o ir e vir das ondas do mar. Então, está aqui a média, e aqui, à medida que você se afasta da média, as coisas vão caindo, diminuindo. Então, significa dizer, se uma mulher passa 266 dias para ter o seu filho, mais dias significa que a quantidade de mulheres vai diminuindo. Tem mulheres que têm filhos com 10 meses, 10 meses e pouco, mas isso vai diminuindo. Da mesma forma, a mulher teve um filho com menos de 266 dias, isso aqui também vai diminuir a quantidade. Então, isso mostra, pessoal, que essa curva normal, ela tem dois parâmetros importantes. Lembre-se disso, dois parâmetros importantes. O primeiro parâmetro é a média. A média está aqui, ó. Então, se eu digo assim, olha, esse fenômeno que está aqui, ele é gaussiano, ele é normal. Se ele é normal, veja bem, ele tem uma média. Aí você pergunta assim, toda vez que você ouvir uma coisa, olha, gaussiano, qual é a média? Aí o cara vai dizer, olha, a média é 266 dias de gestação. Aí está aqui, aí você coloca 266 dias aqui. Aí você também tem que perguntar o segundo parâmetro. Qual é o segundo parâmetro? É o desvio padrão. Você pergunta, qual é o desvio padrão? O que é o desvio padrão? O desvio padrão é o quanto as pessoas estão variando, em média, em relação à média definida pela gaussiana. Então, por exemplo, se eu digo assim, olha, o desvio padrão foi 16 dias, significa dizer que você tem pessoas que estão a 16 dias para cima ou 16 dias para baixo em relação à média. Por exemplo, na duração da gravidez humana, essa primeira região aqui, pessoal, olha, essa primeira região aqui, ó, esse aqui é o primeiro desvio. Até isso aqui, ó, isso aqui é a zona de normalidade. Isso aqui é a zona. Olha, pessoal, olha o número que está aqui embaixo, o percentual. 68,26% estão 68,26% dos indivíduos, das coisas, estão entre um desvio abaixo e um desvio acima da média. Tá certo? Então, por exemplo, se a média da duração da gravidez humana é 266, significa 16 para baixo e 16 para cima. Representa 68,26% das mulheres. E aquela pergunta que eu fiz no início, por que você ainda não está rico? Sabe por que você ainda está rico? Porque a grande maioria das pessoas, praticamente todas as pessoas do universo, a quantidade de pessoas milionárias, bilionárias do mundo é muito pequena. Sabe por quê? Porque estão nas caudas. Ó. Então, a maioria das pessoas estão aqui dentro de uma média. Por exemplo, existe uma média do salário aqui, ó, uma média do salário. Tem gente que ganha mais do que o salário, muito mais do que 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ó. Tá aqui, ó. E tem as pessoas ricas que estão aqui, ó. Então, observe que daqui, ó, desse menos 3 até mais 3 desvios abaixo da média e 3 desvios acima da média representa 99,74%. Significa que 99,74% das mulheres grávidas estão
3 desvios acima e 3 desvios abaixo da média, que é 1,60, desculpa, que é 266 dias, com desvio padrão 16. Tá certo? Então, veja que coisa interessante. Então, tudo que a gente faz, se a gente comprovar que aquele fenômeno é gaussiano, se ele é normal, qual é a média? A média foi 20. Quanto foi o desvio padrão? Foi 2. Então, significa que você tem, se a média foi 20, você vai ter 22 aqui e 18 aqui. 24 aqui e 16 aqui. 26 aqui e 14 aqui. Ou seja, 18, 16, 14. Ou seja, aí você monta uma curva com 2 parâmetros, a média e o desvio padrão. Outra coisa importante, muito importante nesse trabalho, ou seja, é uma configuração importante e essa curva tem uma característica agora que é fantástica. Essa curva, ela está... Ai, meu Deus, eu caí de novo aqui, peraí. Cadê você? Essa curva, meus amigos. Aí agora eu vou fazer uma afirmação agora que vai me dar chance de falar muito mais do que isso que já falamos. Esta curva, meus queridos, se a gente calcular a área desta curva, a área de menos infinito a mais infinito, a área vai dar, sabe quanto? Vai dar 1. A área da curva sempre dá 1. Em outras palavras, significa que a curva normal, a curva gaussiana, ela é uma distribuição de probabilidades. Eu só falei uma coisa, pessoal, a área quando ela está padronizada, viu? Por exemplo, para a gente trabalhar com a curva normal, precisa padronizar. Então, normalmente, a gente padroniza assim, a média é 0 e o desvio padrão é 1. Então, aqui seria 0, aqui seria mais 1, aqui seria mais 2, aqui seria mais 3. Aqui seria menos 1, aqui seria menos 2, aqui seria menos 3. O que significa isso? Significa dizer que quando você pega qualquer modelo e distribui na curva normal, se você pegar menos 3 desvios para baixo, 3 desvios para baixo e 3 desvios para cima, isso representa 99,74%. O que está fora, nós chamamos de outliers, nós chamamos de pontos aberrantes. São pontos que estão distantes da média. Distantes. Eu vou fazer uma pergunta para você. Eu vou pegar 2 pessoas agora e fazer uma pergunta. Vamos supor assim, eu poderia pegar aqui o Rubem e deixa eu pegar aqui, Rubem e Esté, estão aí ouvindo. Rubem e Esté, estou vendo aqui. Rubem e Esté, eu poderia chegar para vocês e dizer assim, olha, eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês, certo? Uma pergunta simples, e eu quero que vocês me respondam. Só que eu tenho assim, o Rubem. Rapaz, o Rubem é um cara legal, tem trabalhado os projetos, e a Esté, de vez em quando, está faltando a aula. Aí eu digo, olha, vem cá, Rubens, é o seguinte, se você acertar, você vai ganhar 1 ponto. Se você errar, você perde 1 ponto. Também chamei a Esté estava um pouco... Eu digo, Esté, é uma coisa, 1 ponto para você acertar e menos 1. Topam? Topam. Muito bem. A pergunta foi a seguinte, veja que coisa interessante. A pergunta é a seguinte, nós tínhamos a turma fictícia, a turma tinha 40 alunos. Nessa turma de 40 alunos, tinha um cara desta turma, que era jogador de basquete. E ele tinha 2 metros de altura. Quando ele chegava lá na sala, era a maior brincadeira, né? Chegou o grandão chegou, e aí, grandão, tudo bem? Tinha aquela brincadeira, que ele era bem grandão mesmo, 2 metros de altura, né? Bem, aí eu cheguei para o
eu cheguei para o Rubem, disse, Rubem, eu vou fazer uma pergunta. Se você acertar, ganha um ponto. Se você errar, perde um ponto. Topa, professor. Eu quero que você me indique agora, indique rapidamente, uma pessoa que tem 2 metros na sala. Eu quero que você me indique uma pessoa que tem 2 metros na sala. Aí o Rubem disse, professor, aí é muito fácil. É o grandão. Só tinha ele, deu 2 metros. Aí, parabéns, você realmente ganhou o ponto. Agora a Esther. Aí eu disse, vou fazer a mesma pergunta para a Esther agora, um pouco diferente. Esther, você topa? Eu topo. Aí eu digo, beleza, então vamos lá. A pergunta é a seguinte, Esther. Olhe para tu. Veja bem, se você errar, você perde um ponto. Se você errar por centímetros, 1 centímetro, você perde também. Eu quero que você me aponte aqui rapidamente, aqui da turma, quem tem 1,68 m. Eu quero que você aponte uma pessoa que tem 1,68 m. Aí a Esther olha para mim e faz, eita, professor, aí é complicado, porque 1,68 m, aí tem muita, eu não sei, porque 1,68 m, a maioria aqui deve ter nessa faixa. Entendeu o que eu tô falando? Ela diz assim, vai ser difícil eu falar. Voltando para a curva, pessoal, vai ser difícil eu falar, porque 1,68, pessoal, a maioria tem aqui 1,68, 69, 1,70 m. Como é que eu vou identificar sem errar? Sabe por quê, pessoal? Porque a pergunta que eu fiz a Esther está dentro da região aqui, ó, da curva onde, onde a maioria das pessoas se encontram pela gaussiana. A pergunta que eu fiz ao Rubem foi um ponto que está fora da curva. Então, os pontos que estão fora da curva, os pontos que estão mais distantes, são pontos mais simples de você identificar. É igual a mulher que teve um filho, a duração da gravidez humana. Se você perguntar à mulher quantos dias durou, ela vai dizer. Né? Se foi normal, ela vai falar. Mas ela vai dizer assim, não, foi. Agora, se você tiver alguma mulher diz, olha, o menino nasceu com 6 meses. É um ponto diferente. É um ponto, por quê? Porque ele está bem distante da média. Da mesma forma, olha, a mãe teve, olha, foi uma dificuldade, aquela criança nasceu com mais de 10 meses, né? É um ponto que está distante da média. Então, veja como a curva normal, ela tem começa a você perceber, ter essa identificação. Então, eu quero que vocês lembrem agora, curva normal é uma distribuição de probabilidades. Se é uma distribuição de probabilidades, eu posso determinar, não é, chances, eu posso determinar possibilidades, eu posso agora ter valores significativos, valores absolutos, não é, em relação aos fenômenos. Então, esta é a ideia da curva e vamos continuar. Muito bem. Pessoal, matematicamente, nasci de 7, a Janaíne nasceu de 7. Pronto. Então, Janaíne, colocou agora aqui no chat, nasceu de 7 meses. Significa que ela a curva gaussiana, ela estava aqui para. A Janaína está aqui. Ela é um ponto mais fácil de identificação. Porque tem poucas pessoas que nasceram de 6, 7 meses. Tem poucas pessoas que nasceram com 10, 11 meses. E tem muitas pessoas, a maioria das pessoas, que nasceram entre 8, 9 meses, né? 8,5, 9, 9,5. Não é isso? Então, está todo mundo aqui. Então, vejam que coisa maravilhosa. Veja que eu peguei um pequeno exemplo da duração da gravidez humana e trouxe para cá. Então, voltando lá, só para voltar aqui, pessoal. Por que você ainda não ficou rico? Coloque agora a curva gaussiana e observe que a gente não vai acreditar que todo... Eu estou colocando a palavra rico no ponto de vista financeiro, tá certo, pessoal? Mas
eu tenho certeza que todos nós aqui somos ricos, por ter uma bela família, por ter alegria de viver, por ter projetos para a vida. Então, o rico de amigos, não é? Falando monetário, financeiro. Então, nem todo mundo vai ficar milionário financeiramente, nem todo mundo vai ficar miserável financeiramente, mas estaremos dentro de uma normalidade gerada pela curva gaussiana. Então, a curva gaussiana, pessoal, é nada mais, nada menos do que a curva normal. Normal, o que significa normal? Normal porque se encontra na natureza. Normal porque são fenômenos que acontecem normalmente. Veja essa relação, tá certo? Então, tá aí a curva gaussiana, vamos voltar para cá. E aqui, pessoal, alguém... Aí, logicamente, que tem muita gente estudando matemática. Né? Nós temos os alunos de matemática. E os alunos de matemática podem me perguntar, professor, essa curva tem uma função? Lógico, se tem um gráfico, que tem uma função. E a função da curva normal é essa que está aí. A curva gaussiana tem essa função de probabilidades. X, a gente chama X. Quando eu digo que X é uma variável aleatória, eu estou afirmando que ela é uma distribuição de probabilidade. Aqui pode ser discreta, contínua, eu não vou entrar nesse detalhe, tá? Mas o que eu quero mostrar a vocês é que o gráfico da curva normal gera esta equação. Olha aqui a função. Essa é a função. Vou ler para vocês. 1 sobre sigma. Sigma é o desvio padrão, pessoal. Vezes raiz de 2π. Π é o número π, 3,14, etc. Vezes de menos x, x é a variável, menos μ é a média, ao quadrado, sobre 2 sigma ao quadrado. Tá? Essa é a função da curva gaussiana. Pessoal, quem está estudando matemática e já estudou cálculo, se você integrar aqui, ó, integrar de menos infinito a mais infinito, integrar, voltando para a curva. O que significa integrar de menos infinito a mais infinito? Integrar de menos infinito a mais infinito, esta função, em relação a dx, que é a variável x, para quem já estudou cálculo, 2. Se você integrar, sabe quanto é que vai dar? Vai dar 1. O resultado vai dar exatamente 1. Por que vai dar 1? Vai dar 1 porque é uma distribuição de probabilidade. Então, o exercício que fica para os matemáticos em casa, para quem gosta de fazer conta matemática, para quem gosta da matemática dura, é pegar essa função gaussiana, integrar ela de menos infinito a mais infinito, dx, e ver se realmente vai dar 1. Meus amigos, minhas amigas, veja a beleza das coisas. Eu mostrei a vocês uma curva, e desta curva nós geramos uma função. Vejam o planejamento, vejam a organização. As coisas estão muito bem organizadas na matemática. Nada na matemática é solto. Na matemática, há uma necessidade, primeiro, da gente mostrar a existência. A curva normal, olha aqui a existência dela. E é única, pessoal. A função é essa, e é única, não tem outra. Então, vejam como nos leva a... Quem ama a matemática percebe essa essência de continuar acreditando nos seus modelos. Eu estou acreditando neste modelo. Esse modelo explica a gravidez de uma mulher, meus amigos. Esse modelo explica por que nem todo mundo pode ficar rico. Então, desta forma, pessoal, eu digo a vocês que tem uma infinidade de aplicações. Coloquei algumas. Duração da gravidez humana.
número de vezes que um adulto respira por minuto, a altura de indivíduos, a altura de indivíduos, mais um aqui, ó, vou pular aqui, o número de gotas de chuvas que caem em uma tempestade. Vocês hão de acreditar, meus queridos, que o número de gotas de chuvas que caem em uma tempestade, ela é uma relação gaussiana. O QI de estudantes, sejam universitários ou não, o quociente de inteligência é gaussiano. Relação de filhos e filhas de casais brasileiros, chineses, iraquianos, sei lá o que for, é gaussiano. Notas de exame do ENAD, do Enem, sei lá o que for, é gaussiano. Quantidade de hemoglobina em homens ou mulheres por 100 ml de sangue. Você vai fazer um exame de sangue. E quando você pega o exame, pessoal, tem sempre ao lado os valores mínimos e máximos. A média. Aquilo ali é gaussiano, meus amigos. Taxa de glicose no sangue humano. Temperatura do corpo de um indivíduo é gaussiano. Tempo para montar um estante. Vocês acreditam que tudo isso e muito mais estejam relacionados estejam relacionados a esta curva, a esta equação? Eu quero que vocês comecem a refletir da importância da matemática para as suas vidas, para as nossas vidas. Porque na matemática nós explicamos fenômenos, explicamos com hipóteses e chegamos à tese que desejamos. Então vejam da responsabilidade a partir de hoje, quando você falar a palavra matemática, quando você questionar os modelos matemáticos que estão associados dentro da natureza. E isso me deixa muito mais tranquilo em saber que a nossa, como eu falei antes, essa nossa evolução repassa exatamente por começar a aceitar essas coisas. Aceitar essas coisas. Muito bem, pessoal. Eu queria pegar um exemplo. Vamos pegar um exemplo aqui para entender a ideia. Peguei o QI, pessoal. O QI. O QI de inteligência. Se alguém quiser colocar aí ou falar no microfone, eu queria saber, alguém já fez um teste de QI para saber o seu QI? Alguém já fez aqui? Vamos ver se tem alguém aqui. Vamos lá. Alguém pode responder? Alguém pode responder? Vamos ver no chat. É só silencioso? Não. Rubens, não. Não. Denise, tá. Não. Nunca fiz. Bem, vocês podem fazer, tá? Eu até vou... Eu vou sugerir, pessoal, depois, o Galk, viu? Depois aí, viu, Janaíne, Reina, Denise, pessoal, eu queria depois que vocês registrassem aí, a Yane também, pessoal tudo. Vamos um dia, eu vou consultar, eu tenho que faz esses testes, eu vou convidar para quem tiver interesse, a gente marca, deixa eu tornar, e a gente marca, a gente faz uma seleção de quem quer fazer, para a gente testar o certo? Lembrando que esse teste, ele é sigiloso, tá? Você recebe, não precisa estar espalhando, né? Porque às vezes a pessoa pode ficar constrangida, certo? Mas o QI, pessoal, vamos lá, vamos para o QI. Olha o quociente de inteligência. Pessoal, é uma curva gaussiana. Olha que curva legal. Vocês sabiam que a média, o quociente de inteligência,
nos dá um score. A média desse score é de 100. Quando a média do score é 100. E observe, a média é 100, ó, que o desvio padrão é 15. Significa dizer, pessoal, em média, as pessoas têm um QI próximo de 100. À medida que você se afasta para cima ou para baixo, vai identificar suas qualidades, às vezes, qualidades de superdotado e, às vezes, qualidades de um debilóide. Né? Eu acho que a palavra é essa. Né? Muda o nome, né? Diz que é o debilóide. Então, observe que tem pouca gente com superdotes, QI altíssimo. Por exemplo, eu vou falar uma coisa para vocês aqui. O Gauss tinha um QI acima de 200. O Gauss tinha um QI acima de 200. Um dos maiores QIs de todos os tempos é de Isaac Newton. Isaac Newton tinha um QI de 250. Tá certo? Olha, observe, pessoal, que a média é 100. Até aqui, olha aqui, se você vier 100 para baixo, 85, 70, 55. Para cima, 100, 115, 130, 145. 99,7% da população do mundo está entre aqui, ó, entre 55 e 145. Tá aqui, ó. Tá certo? Agora, quem tem um QI de 100, por exemplo, vamos supor, vamos marcar um dia para fazer esse teste. Aí vamos supor que um aluno fez o teste e disse, professor, o meu QI deu 110. Tá bom? Tá, se você olhar aqui, ó, você está na média de todo mundo, ó. 34,1% das pessoas no mundo tem um QI aqui, ó. 34,1% tem um QI entre 100 e 115, ó. 61,2% está aqui, ó, nessa zona de normalidade, né? E aqui vai, ó, vai aumentando, tá? Apenas 0,1% está acima de 145 e apenas 0,1% está abaixo de 55. A maioria das pessoas estão com QI entre próximo de 100, ou para cima ou para baixo, tá certo? Veja que coisa interessante. Então, a gente pode, por exemplo, usar esse modelo aqui para determinar as relações. Aí eu trouxe aqui para vocês somente para... Olha aqui, onde estou, né? Onde estou. Aqui não sou eu não, viu, pessoal? Onde estou. Eu coloquei assim. Normalmente, o aluno, a pessoa que faz graduação, que termina o curso de graduação, está por aqui, ó. Está aqui em superior, tá certo? Então, vocês que estão fazendo curso técnico, vocês que estão fazendo graduação, possivelmente vocês vão ficar por aqui, entre o normal, superior e superior, onde estou. Tá? Tá? Aí, muito superior, isso é mais ou menos. Então, aqui a classificação: atraso mental profundo, atraso mental grave, atraso mental moderado, normal inferior, normal, normal, 91 a 110. E à medida que você vai seguindo, evoluindo na sua vida, principalmente a sua vida acadêmica, dá oportunidade para que você também tenha aumento do seu QI. As pessoas que fazem mestrado ou doutorado, normalmente têm um QI acima de 130, tá? Mas isso isso aqui é só um referencial, tá certo? Então, muito interessante fazer e mostra a vocês da curva gaussiana, tá certo? Vejam bem, pessoal. Eu queria fechar o bate-papo de hoje. Queria fechar em homenagem a esse cara, a esse grande matemático, com mais de 200, e dizer que o Gauss nos leva a fazer reflexões sobre nossas vidas. O Gauss nos leva a compreender a natureza em todas as suas formas. Certo? E o Gauss, ele nos deixa uma frase, está em espanhol, pessoal,
Eu queria... Professor Pierre aí, professor, podia ler essa frase? Robespierre é expert aí. Bom, tá, professor Robespierre. Los encantos da ciência sublime, las matemáticas, solo se le revelan aquellos que tienen el valor de profundidade. Ou seja, o que é que ele quis dizer? Que o encanto pela matemática é sublime, mas somente é revelado para aqueles que têm valor em adentrar nesta ciência, aprofundar nesta ciência. Mesmo que você não goste de matemática, mesmo que você não tenha, não é, preferência nesta ciência, é necessário que a gente se aprofunde nos seus modelos, para que a gente entenda o nosso nascimento e para onde vamos. Então, a matemática tem esta finalidade. Eu queria, em homenagem também a Gauss, falar para vocês que, quando vocês agora forem abrir, por exemplo, o relatório da Covid, comece a perceber o desempenho desta curva nos diversos estados do Brasil. Qual é aquele estado que a curva ainda está em crescimento? Quais são os estados que a curva está em decaimento? E quais são os estados que a curva se mantém aqui no... A gente chama de platô, não é verdade? Então, aí você vai perceber, quando você for agora estudar a Covid, você vai perceber que aquela curvinha ali, ela precisa ter um aspecto gaussiano, porque através desta curva a gente consegue fazer estimativas, né, estudar e compreender a sua forma, tá certo? Então, pessoal, é isso. Eu queria hoje esse bate-papo sobre a curva normal, tá? Foi um bate-papo somente para apresentar a vocês essa curva gaussiana. Quem tem interesse de estudar um pouco sobre ela, existe uma infinidade de livros, de artigos, né? Eu, inclusive, eu tenho dois artigos escritos sobre a curva gaussiana, dois ou três. Eu tenho um que foi publicado numa revista nacional e tenho dois publicados em revistas internacionais, que fala exatamente da importância da curva gaussiana em nossas vidas, tá certo? Mas eu queria dizer a vocês que quem achou essa curva interessante pode se aprofundar. Se for um aluno de matemática, vai estudar essa curva possivelmente no curso de estatística e probabilidades, né? Um curso mais específico de probabilidades, né? Exato, Rubens, é um bom tema para o TCC, exatamente, para quem está fazendo o TCC da graduação, ou do próprio curso, de um curso mais, um curso técnico, e queira se dedicar ao estudo da curva gaussiana. Você tem aí, ó, uma quantidade né, imensa de práticas importantes. Pronto, Rubens. Rubens está colocando, ainda não tem um tema. Exatamente. Então, a curva é muito, muito interessante. Certo? Agora, lógico, a gente pode depois, posteriormente, a ideia aqui é só um bate-papo, mas quem sabe já existe uma possibilidade do Gauck fazer cursos, construir cursos. Essa é a ideia. A gente está só com webinar, com bate-papos, mas o projeto nosso é que a gente faça criar cursos dentro do sistema remoto. Aí a gente pode fazer um curso da curva gaussiana. Aí vamos aprender a calcular, não é? Porque muita gente pode me perguntar, mas professor, como é que eu calculo esse valor aqui? Como é que eu chego a esses valores, né? Professor, como é que eu utilizo essa função?
né? Eu queria me dedicar a esta curva, eu queria entender essa curva do ponto de vista matemático. E, neste caso, seria importante de fazer um curso, né, um curso aí possivelmente um curso de 16 horas, para que a gente pudesse percorrer por todo esse conhecimento aí da curva gaussiana, para que você possa ver a sua beleza e a sua eficiência hoje para a matemática e para a vida, tá certo? Janaína, você pode parar a gravação. Eu queria apenas dizer a vocês que existe... Pessoal, vocês vão ter um questionário